O Curtiço, Aloysio Azevedo, capítulo 21. Ao mesmo tempo, João Romão, em chinelas e camisola, passeava de um para o outro lado no seu quarto novo, um aposento largo e forrado de azul e branco, com florinhas amarelas fingindo ouro. Havia um tapete aos pés da cama, e sobre a peniqueira, um despertador de níquel, e a mobília toda já de casados, porque o esperto não estava para comprar móveis duas vezes. Parecia muito preocupado. Pensava em Bertoleza, que a essas horas dormia lá embaixo, num vão de escada, aos fundos do armazém perto da comua. Que diabo havia ele de fazer afinal daquela peste? E coçava a cabeça impaciente por descobrir um meio de ver-se livre dela. É que nessa noite o Miranda lhe falara abertamente sobre o que ouvira de Botelho. E estava tudo decidido. Zulmira aceitava-o para marido e Dona Estela ia marcar o dia do casamento. O diabo era a Bertoleza. E o vendeiro ia e vinha no quarto sem achar uma boa solução para o problema. Ora, que raio de dificuldade armara ele próprio para se coser? Como poderia agora mandá-la passear assim, de um momento para o outro, se o demônio da crioula o acompanhava já havia tanto tempo, e toda a gente na estalagem sabia disso, e sentia-se revoltado e impotente defronte daquele tranquilo obstáculo que lá estava embaixo, a dormir, fazendo-lhe em silêncio um mal horrível, perturbando-lhe estupidamente o curso da sua felicidade, retardando-lhe talvez sem consciência a chegada desse belo futuro conquistado, à força de tamanhas privações e sacrifícios. Que ferro! Mas só com lembrar-se da sua união com aquela brasileira fina e aristocrática, um largo quadro de vitórias rasgava-se defronte da desensofrida avidez da sua vaidade. Em primeiro lugar, fazia-se membro de uma família tradicionalmente orgulhosa, como era, dito por todos, a de Dona Estela. Em segundo lugar, aumentava consideravelmente os seus bens com o dote da noiva, que era rica. Em terceiro, afinal, caber-lhe-ia mais tarde tudo o que o Miranda possuía, realizando-se deste modo um velho sonho que o vendeiro afagava desde o nascimento da sua rivalidade com o vizinho. E via-se já na brilhante posição que o esperava. Uma vez de dentro, associava-se logo com o sogro e iria pouco a pouco, como quem não quer a coisa, o empurrando para o lado, até empolgar-lhe o lugar e fazer de si um verdadeiro chefe da colônia portuguesa no Brasil. Depois, quando o barco estivesse navegando ao largo a todo pano, tome lá alguns pares de contos de réis e passe-me cá o título de Visconde. Sim, sim, Visconde. Por que não? E mais tarde, com certeza, Conde. Eram favas contadas. Ah, ele posto nunca o dissera a ninguém. Sustentava de si para si nos últimos anos o firme propósito de fazer-se um titular mais graduado que o Miranda. E só depois de ter um título nas unhas é que iria à Europa de passeio, sustentando grandeza, metendo inveja, cercado de adulações, liberal, pródigo, brasileiro, atordoando o mundo velho com o seu novo ouro americano. E a Bertoleza? Gritava-lhe no interior uma voz impertinente. É exato. E a Bertoleza? Repetia o infeliz, sem interromper o seu vai e vem ao comprido da alcova. Diabo! E não poder arredar logo da vida aquele ponto negro, apagá-lo rapidamente, como quem tira da pele uma nódoa de lama. Que raiva ter de reunir aos voos mais fulgurosos da sua ambição a ideia mesquinha e ridícula daquela inconfessável concubinagem. E não podia deixar de pensar no demônio da negra, porque a maldita ali estava, a rondá-lo ameaçadora e sombria. Ali estava como o documento vivo das suas misérias, já passadas mais ainda palpitantes. Bertoleza devia ser esmagada, devia ser suprimida, porque era tudo o que havia de mal na vida dele. Seria um crime conservá-la a seu lado. Ela era o torpe balcão da primitiva bodega, era o aladroado vintenzinho de manteiga em papel pardo, era o peixe trazido da praia e vendido à noite ao lado do fogareiro à porta da taberna,
Era o Fregimundo e a lista cantada das comezainas à portuguesa. Era o sono roncado num colchão fétido, cheio de bichos. Ela era cúmplice e era todo o seu mal. Devia, pois, extinguir-se. Devia ceder o lagar à pálida mocinha de mãos delicadas e cabelos perfumados, que era o bem, porque era o que ria e alegrava, porque era a vida nova, o romance solfejado ao piano, as flores nas jarras, as sedas e as rendas, o chá servido em porcelanas caras. Era, enfim, a doce existência dos ricos, dos felizes e dos fortes, dos que herdaram sem trabalho ou dos que, a puro esforço, conseguiram acumular dinheiro, rompendo e subindo por entre o rebanho dos escrupulosos ou dos fracos. E o vendeiro tinha defronte dos olhos o namorado sorriso da filha do Miranda. Sentia ainda a leve pressão do braço melindroso que se apoiara ao seu, algumas horas antes, em passeio pela praia de Botafogo. Respirava ainda os perfumes da menina, suaves, escolhidos e penetrantes como palavras de amor. Nos seus dedos grossos, curtos, ásperos e vermelhos, conservava a impressão da tépida carícia daquela mãozinha enluvada que, dentro em pouco, nos prazeres garantidos do matrimônio, afagar-lhe-ia as carnes e os cabelos. Mas e a Bertoleza? Sim, era preciso acabar com ela, despachá-la, sumi-la por uma vez. Deu meia-noite no relógio do armazém. João Romão tomou uma vela e desceu aos fundos da casa onde Bertoleza dormia. Aproximou-se dela, pé ante pé, como um criminoso que leva uma ideia homicida. A crioula estava imóvel sobre o enxergão, deitada de lado, com a cara escondida no braço direito, que ela dobrara por debaixo da cabeça. Aparecia-lhe uma parte do corpo nua. João Romão contemplou-a por algum tempo, com asco. E era aquilo, aquela miserável preta que ali dormia indiferentemente, o grande estorvo da sua aventura. Parecia impossível. E se ela morresse? Mas logo o calafrio de pavor correu-lhe por todos os nervos. E, além disso, como? Sim, como poderia despachá-la, sem deixar sinais comprometedores do crime? Envenenando-a? Dariam logo pela coisa. Matá-la a tiro? Pior. Levá-la a um passeio fora da cidade, bem longe, e, no melhor da festa, atirá-la ao mar ou por um despenhadeiro, onde a morte fosse infalível. Mas como arranjar tudo isso se eles nunca passeavam juntos? Diabo! E o desgraçado ficou a pensar, abstrato, de castiçal na mão, sem despregar os olhos de cima de Bertoleza, que continuava imóvel, com o rosto escondido no braço. E se eu a esganasse aqui mesmo? E deu na ponta dos pés, alguns passos para a frente, parando logo, sem deixar nunca de contemplá-la. Mas a crioula ergueu-se de improviso a cabeça e fitou-o com os olhos de quem não estava dormindo. Ah? Fez ele. Que é, seu João? Nada. Vim só ver-te. Cheguei ainda não há muito. Como vais tu? Passou-te a dor do lado? Ela meneou os ombros, sem responder ao certo. Houve um silêncio entre os dois. João Romão não sabia o que dizer e saiu, afinal, escoltado pelo imperturbável olhar da crioula, que o intimidava mesmo pelas costas. Teria desconfiado? Pensou o miserável subindo de novo para o quarto. Qual? Desconfiar de quê? E meteu-se logo na cama, disposto a não pensar mais nisso e dormir incontinente. Mas o seu pensamento continuou rebelde a parafusar sobre o mesmo assunto. É preciso despachá-la. É preciso despachá-la quanto antes, seja lá como for. Ela até agora não deu um sinal de si, não abriu o bico a respeito da questão, mas Dona Estela está a marcar o dia do casamento. Não levará muito tempo para isso. O Miranda naturalmente comunica a notícia aos amigos. O fato corre de boca em boca. Chega aos ouvidos da crioula e esta, vendo-se abandonada, estoura. Estoura com certeza. E agora o verás. Como deve ser bonito, hein? Ir tão bem até aqui e esbarrar na posição da negra. E os comentários depois? O que não dirão os invejosos lá da praça? Ele tinha em casa uma amiga, uma preta imunda com quem vivia. Que tipo!
sempre há de mostrar que igentinha de lá é muito baixa. E aqui é engasopar-nos, com os ares de capitalista que se trata a vela de Libra. Olha o carapicu para que havia de dar, sai sujo. E então, a família da menina, com medo de cair também na boca do mundo, volta atrás e dá o dito por não dito. Bem, eu sei que ela está a par de tudo. Isso, olé, se está. Mas finge-se desentendida, porque conta, e com razão, que eu não serei tão parvo que espere o dia do casamento, sem ter dado sumiço à negra. Contam que a coisa correrá sem menor escândalo, e eu, no entanto, tão besta que nada fiz. E a peste da crioula está aí, a senhora do terreiro como dantes, e não descubro meio de ver-me livre dela. Ora, já se viu como arranjei semelhante instalação? Isto contado não se acredita. E pisava e repisava o caso, sem achar meio de dar-lhe saída. Diabo! Ela, muito que devia estar longe de mim. Fiz mal em não cuidar logo disso antes de mais nada. Fui um pedaço de asno. Se eu a tivesse despachado logo, quando ainda se não falava no meu casamento, ninguém desconfiaria da história. Por que diabo iria o pobre homem dar cabo de uma mulher com quem vivia na melhor paz e que era, até dentro de casa, o seu braço direito? Mas agora, depois de todas aquelas formas de vida, depois da separação das camas, e principalmente depois que corresse a notícia do casamento, não faltaria de certo quem o acusasse se a negra aparecesse morta de repente. Diabo! Deram 4 horas e o desgraçado nada de pregar o olho. Continuava a matutar sobre o assunto, virando-se para o outro lado da sua larga e rangedora cama de casados. Só pelo abrir da aurora conseguiu passar pelo sono, mas logo às 7 da manhã teve de pôr-se a pé. O cortiço estava todo alvoroçado com o desastre. A machona lavava a sua tina, ralhando e discutindo como sempre, quando dois trabalhadores, acompanhados de um ruidoso grupo de curiosos, trouxeram-lhe sobre uma tábua um cadáver ensanguentado do filho. Agostinho havia ido, segundo o costume, brincar à pedreira com outros dois rapazitos da estalagem. Tinham, cabritando pelas arestas do precipício, subido a uma altura superior a 200 metros do chão e, de repente, faltara-lhe o equilíbrio e o infeliz rolou de lá abaixo, partindo os ossos e atassalhando as carnes. Todo ele, coitadinho, era uma só massa vermelha. As canelas, quebradas no joelho, dobravam moles para debaixo das coxas. A cabeça, desarticulada, abrira no casco e despejava o pirão dos miolos. Numa das mãos faltavam-lhe todos os dedos, e no quadril esquerdo via-se-lhe sair uma ponta de osso ralado pela pedra. Foi alarma no pátio quando ele chegou. Cruzes! Que desgraça! O albino, que lavava ao lado da machona, teve uma síncope. Neném ficou que nem doida, porque ela queria muito aquele irmão. A das dores imprecou contra os trabalhadores, que deixavam um filho alheio matar-se daquele modo, em presença deles. A mãe, essa apenas soltou um bramido de monstro apunhalado no coração e caiu mesquinha junto do cadáver, a beijá-lo, vagindo como uma criança, não parecia a mesma. As mães dos outros rapazitos esperavam imóveis e lívidas pela volta dos filhos, e mal estes chegaram à estalagem, cada um apoderou logo do seu e caiu-lhe em cima, a sová-los ambos que metia medo. Mira-te naquele espelho, tentação do diabo! Exclamava uma delas, com um pequeno seguro entre as pernas a encher-lhe a bunda de chineladas. Não era aquele que devia ir, eras tu, peste. Aquele coitado, ao menos ajudava a mãe, ganhava 2.000 réis por mês, regando as plantas do comendador. E tu, coisa ruim, só serves para me dar consumições? Toma, toma, toma! E o chinelo cantava entre o berreiro feroz dos dois rapazes. João Romão chegou ao terraço de sua casa, ainda em mangas de camisa, e de lá mesmo tomou conhecimento do que acontecera. Contra todos os seus hábitos, impressionou-se com a morte de Agostinho. Lamentou-a no íntimo, tomando de estranhas condolências. Pobre pequeno, tão novo, tão esperto, e cuja vida não prejudicava ninguém, morrer assim, desastradamente,
ao passo que o diabo velho da Bertoleza continuava agarrado à existência, envenenando-lhe a felicidade, sem se decidir a despachar o beco. E o demônio da crioula não parecia mesmo não estar disposta a ir só com duas razões. Apesar de triste e acabrunhada, mostrava-se forte e rija. Suas pernas curtas e lustrosas eram duas peças de ferro unidas pela culatra, das quais ela trazia um par de balas penduradas em saco contra o peito. As róseas lustrosas do seu cachaço lembravam grossos chouriços de sangue, e a sua carapinha compacta ainda não havia um fio branco. Aquilo, arre, tinha vida para o resto do século. Mas deixa estar, que eu te despacho bonito e asseado, disse o vendeiro de si para si, voltando ao quarto para acabar de vestir-se. Enfiava o colete quando bateram pancadas familiares na porta do corredor. Então, ainda se está em val de lençóis? Era a voz do botelho. O vendeiro foi abrir e vê-lo entrar ali mesmo para a alcova. Ponha-se a gosto. Como vai você? Assim, não tenho passado lá as coisas. João Romão deu-lhe a notícia da morte do Agostinho e declarou que estava com dor de cabeça. Não sabia que diabo tinha ele aquela noite, que não houve meio de pegar direito no sono. Calor, explicou o outro e prosseguiu depois de uma pausa, acendendo um cigarro. Pois eu vinha cá falar-lhe. Você não repare, mas João Romão supôs que o parasita ia pedir-lhe dinheiro e preparou-se para a defesa, queixando-se inopinadamente de que os negócios não lhe corriam bem. Mas calou-se, porque o botelho acrescentou um olhar fito nas unhas. Não devia falar nisto. São coisas suas lá particulares em que a gente não se mete, mas. O taberneiro compreendeu logo onde a visita queria chegar e aproximou-se dele, dizendo confidencialmente: Não, ao contrário, fale com franqueza. Nada de receios. É que, sim, você sabe que eu tenho tratado seu casamento com a Zumirinha. Lá em casa não se fala agora outra coisa. Até a própria dona Estela já está muito bem disposta a seu favor. Mas desembuche, homem de Deus. É que é um pontinho que é preciso pôr a limpo. Coisa insignificante, mas. Você não desembuchará por uma vez? Fale que diabo. Um caixeiro do armazém apareceu à porta, prevenindo de que o almoço já estava na mesa. Vamos comer, disse João Romão. Você já almoçou? Ainda não, mas lá em casa contam comigo. O vendeiro mandou o seu empregado dizer lá defronte à família do barão que seu botelho não ia ao almoço e, sem tomar o casaco, passou com a visita à sala de jantar. O cheiro ativo dos móveis polidos ainda fresco dava ao aposento um caráter insociável de lagar desabitado e por alagar. Os trastes, tão nus como as paredes, entristeciam com sua fria nitidez de coisa nova. Mas vamos lá, que temos então? Inquiriu o dono da casa, assentando-se à cabeceira da mesa, enquanto o outro, junto dele, tomava lugar à extremidade de um dos lados. É que respondeu o velho em tom de mistério. Você tem cá em sua companhia uma crioula que eu não creio, note-se, mas. Adiante. Dizem que é coisa sua. Lá em casa, rosnou. O Miranda defendeu, afirma que não. Ah, aquele é uma grande alma. Mas, dona Estela, você sabe o que são as mulheres. Torce o nariz e, em uma palavra, receio que esta história nos traga qualquer embaraço. Calou-se, porque acabava de entrar um portuguesinho, trazendo uma travessa de carne ensopada com batatas. João Romão não respondeu, mesmo depois que o pequeno saiu. Ficou abstrato, a bater com a faca entre os dentes. Por que você não manda embora? Arriscou o botelho, despejando o vinho no seu e no copo do companheiro. Ainda desta vez não obteve logo resposta. Mas o outro, tomando afinal uma resolução, declarou confidencialmente: Vou dizer-lhe toda coisa como ela é, e talvez que você até me possa auxiliar. Olhou para os lados, chegou mais à sua cadeira para junto da de Botelho e acrescentou em voz baixa: Esta mulher meteu-se comigo quando eu principiava minha vida. Então, confesso, precisava de alguém nos casos dela que me ajudasse. E ajudou-me muito, não nego. Devo-lhe isso? Não. Ajudar-me me ajudou, mas. E depois?
Depois, ela foi ficando para aí, foi ficando. E agora? Agora é um trambolho que lhe pode escangalhar a igrejinha. É o que é. Sim, que dúvida. Pode ser um obstáculo sério ao meu casamento. Mas, que diabo? Eu também, você compreende. Não posso pôr na rua. Assim, sem mais aquelas, seria ingratidão, não lhe parece? Elas já sabem em que pé está o negócio. Deve desconfiar de alguma coisa que não é tola. Eu, cá por mim, não lhe toquei nada. E você ainda faz vida com ela? Qual? Há muito tempo que nem sombras disso. Pois então, meu amigo, é arranjar-lhe uma quitanda em outro bairro, dar-lhe algum dinheiro e boa viagem. O dente que já não presta arranca-se fora. João Romão ia responder, mas Bertoleza assomou à entrada da sala. Vinha tão transformada e tão lívida que só com a sua presença intimidou profundamente os dois. A indignação tirava-lhe faíscas dos olhos e os lábios tremiam-lhe de raiva. Logo que falou, veio-lhe espuma aos cantos da boca. Você está muito enganado, seu João. Se cuida que se case e me atira à toa, exclamou ela. Sou negra, sim, mas tenho sentimentos. Quem me comeu a carne tem que roer-me os ossos. Então, há de uma criatura ver entrar o ano e sair ano, a puxar pelo corpo todo o santo dia que Deus manda ao mundo, desde pela manhãzinha até pelas tantas da noite, para ao depois ser jogada no meio da rua, como galinha podre? Não, não há de ser assim, seu João. Mas, filha de Deus, quem te disse que eu quero atirar-te à toa? Perguntou o capitalista. Eu escutei o que você conversava, seu João. A mim não me cegam assim só. Você é fino, mas eu também sou. Você está armando o casamento com a menina do seu Miranda. Sim, estou. Um dia havia de cuidar do meu casamento. Não hei de ficar solteiro toda a vida. Não nasci para podengo, mas também não te sacudo na rua, como dissestes. Ao contrário, agora mesmo, tratava aqui com o seu botelho de arranjar-te uma quitanda. E... Não. Com quitanda principiei. Não hei de ser quitandeira até morrer. Preciso de um descanso. Para isso mourejei junto de você enquanto Deus Nosso Senhor me deu força e saúde. Mas afinal, que queres tu? Ora essa, quero ficar ao seu lado. Quero desfrutar o que nós dois ganhamos juntos. Quero a minha parte no que fizemos com o nosso trabalho. Quero o meu regalo, como você quer o seu. Mas não vês que isso é um disparate? Tu não te conheces? Eu te estimo, filha. Mas por ti, farei o que for bem entendido e não loucuras. Descansa que nada há de te faltar. Tinha graça com efeito que ficássemos vivendo juntos. Não sei como não me propões casamento. Ah, agora não me enxergo. Agora eu não presto para nada. Porém, quando você precisou de mim, não lhe ficava mal servir-se do meu corpo e aguentar a sua casa com o meu trabalho. Então a negra servia para tudo. Agora não presta para mais nada. E atira-se com ela no monturo de cisco? Não. Assim também Deus não manda, pois se os cães velhos não se enxotam, por que me hão de pôr fora desta casa, em que meti muito suor do meu rosto? Quer casar? Espere então que eu feche primeiro os olhos. Não seja ingrato. João Romão perdeu por fim a paciência e retirou-se da sala, atirando à amante uma palavra porcada. Não vale a pena encanzinar-se, segredou o botelho, acompanhando-o até a alcova, onde o vendeiro enterrou com toda a força o chapéu na cabeça e enfiou o paletó com a mão fechada em murro. Arre, não posso a aturar nem mais um instante, que vá para o diabo que a carregue. Em casa é que não me fica. Calma, homem de Deus, calma. Se não quiser ir por bem, irá por mal. Sou eu quem o diz. E o vendeiro esfuziou pela escada, levando atrás de si o velhote, que mal podia acompanhá-lo na carreira. Já na esquina da rua parou, e fitando no outro o seu olhar flamejante, perguntou-lhe: Você viu? É, resmungou o parasita de cabeça baixa sem interromper os passos. E seguiram em silêncio, andando agora mais devagar, ambos preocupados. No fim de uma boa pausa, Botelho perguntou se Bertoleza era escrava quando João Romão tomou conta dela. Esta pergunta trouxe uma inspiração ao vendeiro. Ia pensando em metê-la, como idiota, no hospício de Pedro II. Mas acudia-lhe agora coisa muito melhor: entregá-la ao seu senhor, restituí-la legalmente à escravidão.
Não era difícil, considerou ele. Era só procurar o dono da escrava, dizer-lhe onde esta se achava refugiada e aquele ir logo buscá-la com a polícia. E respondeu ao botelho: Era e é. Ah, ela é escrava? De quem? De tal Freitas de Melo. O primeiro nome não sei. Gente de fora. Em casa tem as notas. Ora, então a coisa é simples. Mande-a para o dono. E se ela não quiser ir? Como não? A polícia a obrigará. É boa. Ela há de querer comprar a liberdade. Pois que compre, se o dono consentir. Você com isso nada mais tem que ver. Se ela voltar à sua procura, despacha logo. Se insistir, vá então à autoridade e queixe-se. Ah, meu caro, estas coisas, para serem bem feitas, fazem-se assim ou não se fazem. Olhe que aquele modo com que ela lhe falou há pouco é o bastante para você ver que semelhante estupor não lhe convém dentro de casa nem mais um instante. Digo-lhe até, já não só pelo fato do casamento, mas por tudo. Não seja mole. João Romão escutava, caminhando calado, mas sem mais vislumbres de agitação. Tinha chegado à praia. Você quer encarregar-se disto? Propôs ele ao companheiro, parando ambos à espera do bonde. Se quiser, pode tratar, que lhe darei uma gratificação menos, mas... De quanto? 5.000 réis. Não, dobre. Terás os 200. Está dito. Eu cá, para tudo que for pôr, cobro o relaxamento de negro. Estou sempre pronto. Pois então, logo mais à tarde, lhe darei ao certo o nome do dono, o lugar em que ele residia quando ela veio para mim e o mais que encontrar a respeito. E o resto fica a meu cuidado. Pode dá-la por despachada.